Boa noite, TV Ibis. Boa noite a todos os amigos que nos seguem no Brasil e aqueles que vão nos assistir aí do exterior, que têm entrado em contato conosco. Boa noite, Ibis Brasília, e boa noite, Ibis Goiânia. Nós estamos iniciando hoje Ondas de Transformação 2, concluindo aquele estudo que nós fizemos durante o primeiro semestre todo. Esse Onda de Transformação 2, ele vai ser mais delicado, porque nós vamos entrar em assuntos mais difíceis para o nosso mundo interior. Nós vamos falar muito sobre defeito e vamos esmiuçar a questão da descoberta íntima da nossa sombra, dos nossos conteúdos menores, dos nossos conteúdos inferiores. Mas, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer muito, durante esse tempo todo, no final do curso, agora que nós tivemos no 21º Congresso Pietro Baldi, nós recebemos muita demonstração de carinho, de bondade, de interesse pelo nosso pequeno trabalho. E o pessoal da TV Ibis aqui, todos nós, seja o pessoal de Brasília, seja de Goiânia, todos nós que compomos a TV, estamos muito agradecidos por todos os incentivos que nós recebemos, através de e-mail, através de uma série de conteúdos. E, ao mesmo tempo, pedir desculpa porque eu não respondi ainda os e-mails de muitas pessoas que nos mandaram perguntas, que nos mandaram questionamentos. Inclusive, estou devendo um para o Ivan, que tem um tempo maior, mas não foi possível a gente responder todos. Eu estou respondendo em média uns 50 e-mails por dia. Então, para vocês terem ideia, é muita coisa para se responder com um tempo adequado, dentro daquilo que as pessoas esperam. Esses dias mesmo, com Aquiles, eu tive de responder através do WhatsApp, porque eu fui falando e foi possível, então, a gente tirar algumas dúvidas. Mas, na hora que for possível, a gente estará respondendo. O que é importante também, nós estamos iniciando uma nova fase. Nós mudamos, o Ibis de Goiânia mudou de local e nós tivemos de construir um novo estúdio. E esse estúdio nós estamos transmitindo aqui hoje, com alguns probleminhas ainda, mas graças ao trabalho dos meninos aqui, do James, do Ellen, do Rodrigo, nós conseguimos transmitir a primeira aula e num ambiente um pouco mais adequado do que nós tínhamos antes. Então, nós queremos agradecer a participação de todos, o carinho de todos, a bondade de todos para com o nosso trabalho. E, envolvidos pelas vibrações do 21º Congresso Pietro Baldi, nós esperamos que a nossa união, o nosso trabalho continue, que o interesse nosso é aquele do Evangelho, dá de graça o que de graça a gente recebe. E a verdade, o conhecimento é algo que a gente ganha de graça. Quer dizer, tem de ter o esforço do estudo, mas a graça de compartilhar. E é exatamente isso que é o objetivo da TV Ibis. Então, nós vamos fazer a nossa prece a fim de que a gente inicie. Então, vamos chamar o James aqui, que é o diretor da TV Ibis Goiânia, para fazer a nossa prece e logo depois nós temos início do nosso curso. Boa noite a todos, boa noite Goiânia, boa noite Brasília, boa noite internautas que nos acompanham, estamos muito agradecidos. Então convidamos a todos que fechemos os nossos olhos físicos e abramos os olhos espirituais que residem em nosso coração. Agradecidos a Ti, Senhor, pela misericórdia, pelo Teu amor magnânimo, pela Tua proteção, Te pedimos a bênção para iniciar essa nova etapa. Abençoe a todos agora, ligados, espiritualmente ou fisicamente presencial e também virtualmente. Abençoe a todos, Senhor. Obrigado por essa noite. Graças a Deus. Pessoal, nós fizemos uma pequena checagem aqui no início da nossa aula. Nós estamos começando o nosso 7º curso. Então, já está disponível o 6 e estamos iniciando hoje o 7º. Segundo o Estevão, dentro aí de 30 dias, vai estar disponível também as aulas do Congresso Pietro Baldi. E quem sabe agora também o Estevão vai disponibilizar os slides, porque muita gente pediu para a gente os slides, inclusive os slides da nossa aula, o pessoal da TV Ibis está preparando para poder disponibilizar esses slides para quem desejar. E ele falou que dentro de uns 30 dias, a primeira aula do Ariston, que foi o primeiro seminário dado pelo Ariston, já deve estar pronta aí na próxima semana. E a partir daí vai estar as nossas aulas também. Então vamos lá para a gente iniciar Ondas de Transformação 2. Então a primeira aula, olha só o que nós vamos tratar na primeira aula. O inferno íntimo, a coisa começou quente.
Nós vamos falar de inferno, o inferno interior, e vamos discutir muito esse assunto, porque do inferno nós vamos chegar na sombra, e da sombra nós vamos chegar nos defeitos, e do defeito nós vamos chegar à maneira de descobrir e focar eles em nós. A dor, que é próprio de quem vive a sombra, porque a sombra projeta e no tempo volta sobre nós, nós não podemos esquecer que o tempo é curvo, o espaço-tempo é curvo, e todas as ações voltam, mais cedo ou mais tarde, voltam sobre nós. Então, tudo aquilo que nós geramos em desarmonia, em processos desarmônicos, mais cedo ou mais tarde nos alcança novamente. Seja na presente vida, seja na vida futura, seja no momento atual, seja no momento futuro, mas vai chegar esse momento, porque sempre volta sobre nós. Eu falo que a queda nos dá um entendimento sobre o movimento que o ser realizou. Então, na hora que o ser realizou o movimento, ele realizou todo o movimento em torno de si mesmo, ele girou em torno do próprio eixo. O Bolt discute muito a cinética da queda, é uma das partes que eu me interesso muito, que é essa parte do movimento da queda. E como ele girou em torno de si mesmo, daí a razão pela qual a consciência ficou presa em si mesmo. E, consequentemente, a consciência foi gerada pelo tempo e pelo espaço. E na hora que gera o tempo e o espaço, ele também é curvo. E daí a razão pela qual tudo que a gente fizer volta sobre nós. Só que não é simples assim, ou seja, não é uma ação, o um que volta a um. Não, é o um que volta com soma, porque segundo Emmanuel, todo mundo que pensa como nós e sente como nós, encarnado e desencarnado, fortalece a nossa onda vibratória e volta sobre nós essa onda. É por essa razão que Jesus, ao falar sobre isso, fala assim: um homem foi e arrumou a sua casa. O espírito sai desta casa, vai lá, pega mais 7 espíritos e volta sobre esse homem. E o estado desse homem é pior do que antes. É exatamente isso que acontece, porque o campo vibracional se soma. Nós estamos em interação o tempo todo, nós fazemos parte de uma totalidade indivisa e não tem como, nós estamos interagindo. Logicamente que o bem também é assim, por isso que o mestre sempre fala para nós que todo bem que nós fizermos vão ser pagos ao cêntuplo, vão ser pagos sempre em processos exponencial. Justamente por esse fator, porque o fator também volta tanto bem como as ações dentro do campo do mal. E vamos falar um pouco sobre inteligência. Essa inteligência que não é essa inteligência racional nossa, né? Essa inteligência de resolver pequenos problemas. Não, mas a inteligência aplicada no autoconhecimento. A inteligência aplicada em nós mesmos. Quem bem fala sobre isso, além de Ubaldi, é Krishnamurti. Krishnamurti fala muito sobre essa inteligência e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E a transformação, que não deixa de ser o nosso tema fundamental em todo o processo. Lembra, nós estamos em movimento contínuo. A transformação é inevitável. Próximo. Pessoal, o nosso curso, então, como a gente já tinha mostrado esses slides aqui, ó, no primeiro curso, né? Começa hoje, 27/8, termina dia 10/12, são 16 aulas. Começando dia 27 e terminando dia 10. Beleza? Próximo. Para quem nos segue, né, que vem presencial aqui na TV Ibis Brasília e Goiânia, então aqui estão as aulas. Logicamente que esse calendário pode mudar um pouco, porque muitas vezes, dada a viagem e tal, eu tenho de mudar. Mas para aqueles que nos seguem, depois é só pedir o pessoal aí da TV Ibis para mandar para casa o slide, que está aqui todos os dias e as aulas, onde será, né? Ou Goiânia ou Brasília. Beleza? Próximo. Muito bem, pessoal. Em busca do inferno íntimo. Começou bem a nossa coisa. Dentro de nós temos a polaridade da nossa alma, né? Ainda não temos nenhum céu, porque estamos longe desse céu, mas temos a polaridade. Essa polaridade dividida aqui nessa figura entre céu e inferno, e vamos em busca do inferno íntimo. Vocês estão lembrados que quando eu terminei as nossas últimas aulas do curso de Transformação 1, eu mostrei aquela cruz, onde nós mostrávamos a evolução até chegar no homem neutro, ou o homem simples e ignorante daquilo que Kardec fala. Depois, o desenvolvimento no plano espiritual, aquilo que seria em linha reta e que nós muitas vezes fazemos, e aí entra a parte diabólica, que nós colocamos do lado direito. Depois a personalidade, que é as encarnações e desencarnações, que nós colocamos do lado esquerdo. E depois as várias outras matrizes da queda, que são as consciências
latentes na parte vertical, subindo da cruz. E a nossa personalidade atual bem no meio. Semana que vem nós vamos repetir esse exemplo. Coloca a caneta aqui para a gente recordar disso, por favor. Então aqui, ó, nós colocamos, né? Aqui a área diabólica que nasce com a segunda queda, né? Aqui a parte evolutiva que vai do espaço-tempo ao espírito neutro. Aqui a personalidade atual, aqui as várias personalidades, encarnados e desencarnados, que a gente desenhou assim, inclusive, né? E aqui os vários potenciais, as várias consciências, até a gente retornar ao sistema. Muito bem. Então nós já vivemos todas essas fases. Nós já vivemos uma fase diabólica. Quando você pega os livros, eu vou falar muito sobre isso aqui, mas quando você pega os livros de André Luiz, o livro Libertação, por exemplo, você vai ver no livro Libertação vários espíritos de grande conhecimento manipulando as mentes daqueles sofredores que se deixaram se levar pelos erros e pelos acometimentos da vida, e eles então, através da hipnose, subjugam esses espíritos nas regiões umbralinas e nas regiões de trevas. E lá a gente vai ver os juízes, nós vamos ver aqueles espíritos que fazem a seleção, e vamos ver aqueles que comandam, os justiceiros. Esses espíritos, essa fase diabólica aqui, ó, que a gente também conhece pelos magos negros, que muitas vezes ouve falar aí de vários campos do conhecimento. Então nós já passamos por essa fase. Depois de passar por essa fase, a força diminui e a gente começa a reencarnar por personalidades que ainda estão em estados infelizes de desenvolvimento. Hoje nós estamos aqui, então todos os nossos defeitos é um conjunto de sedimentação das várias fases que nós vivemos. A fase demoníaca, a fase desarmônica quase total, as diferentes condições desarmônicas que nós já tivemos. E isso cria um eco. Então nós podemos dizer que todo o nosso psiquismo, ele é formado assim, ó, por camadas geológicas. De cima estão os estados latentes da queda. O anjo, o arcanjo, o homem bom, aquilo que fragmentou, mas ficou em potencial, ou seja, ficou em latência. E isso cria os ecos que nos chama para o campo da felicidade. Toda essa noção de felicidade que a gente tem vem desses campos superiores da nossa consciência. Depois aqui embaixo, começa a ver o campo desarmônico. Aqui então está a fase demoníaca. Essa fase demoníaca está dentro de nós. O que é que a gente tem de eco da fase demoníaca? Os nossos defeitos. Essa aí, se a gente deixar crescer, é por isso que podemos fazer coisas absurdas. É isso que a gente vê todo dia na televisão, no rádio. Como é que a pessoa tem capacidade de fazer uma maldade desse nível? Por quê? Porque se a vida ela é cíclica, e o balde fala que é assim, ó. Você anda 3 degraus e desce 2. Aí vai mais 1, 2, 3 e desce 2. Aí vai 1, 2, 3, sempre algo novo. De maneira que à medida que você evolui, por exemplo, quando você está aqui, ó, essa parte aqui você conquistou. Ou seja, você não volta mais aí. Então esse é o processo da espiral. Então ele fala que é como a gente utilizasse uma escada. 1, 2, 3. 1, 2. Ou seja, a evolução não é um processo de uma linha reta, progressiva. Ela é progressiva, mas na soma. Ou seja, é na soma que ela é progressiva. É na soma que ela é progressiva. Então a gente vai e volta, e olha, cada período tem um período novo. Você vê que isso aqui foi o novo, aqui foi o novo, aqui é o novo. E em cada período a gente ganha um degrau. Ok? Esse degrau é o degrau que se fixa na nossa alma. Vai se fixando em nós. Ele se torna primeiro consciente, depois subconsciente, depois superconsciente, assim como quem assistiu a palestra do seminário do Gilson, o Gilson mostrou isso para a gente lá no encontro. Então, consequentemente, nós vamos conquistando. Agora, a pessoa também pode fazer esse movimento aqui, ó.
Ele faz 1, 2, 3 e faz isso. Ó. Isso é uma queda reencarnatória. É por isso que a pessoa pode, razoavelmente, nessa encarnação, na próxima ela pode suicidar. Ok? Ou seja, porque ela ouviu os ecos que vêm da retaguarda. E como ela ouviu esses ecos, acaba influindo na conduta dela. Não foi por outra razão que Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Tentação que existe dentro de nós mesmos, como nós já falamos aqui. Quem está lembrado disso, nós falamos muito sobre essa passagem e falamos muito sobre o Evangelho. Muito bem. Voltemos aos slides. Vamos lá? Cada espírito permanece em determinado momento evolutivo. Por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Pessoal, olha como é que isso é importante. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção, o pessoal da TV IBZE, todos os companheiros. A visão interior que define o nosso mundo. Então, conforme a gente olha para o mundo, conforme aquilo que está dentro do nosso pensamento e sentimento, é a forma pela qual nós fazemos trajetórias. Então, olha como é importante mudar a visão de mundo. Como é importante desenvolver os potenciais da alma para que essa visão não seja uma visão condicionada permanentemente. Eu acho que o maior problema que nós temos é o condicionamento. E esse condicionamento é facílimo, porque a evolução é um processo de repetição. A nossa mente é um processo de repetição, porque a gente não sabe pensar o novo. Os nossos sentimentos é um processo de repetição, que a gente fica preso nos processos do sentimento. E isso cria para nós um mundo muito difícil, porque nós somos muito mais favoráveis àquilo que nós conhecemos e não daquilo que nós podemos conhecer em potencialidade. Nós temos sempre tendência ao velho e nós temos medo ao novo. Aliás, esse é um dos defeitos que nós vamos estudar aqui. Quer dizer, medo ao novo. Então, consequentemente, nós vamos ter de olhar com uma visão ampla, uma visão nova sobre esse processo. Porque senão nós vamos ficar presos dentro desses estreitos caminhos. E a visão nossa interior é que vai ditar o nosso conteúdo, conforme diz Emmanuel no livro Justiça Divina. Próximo. Disse-nos o Cristo: o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com Ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Também é de Emmanuel. Ou seja, se o reino de Deus está dentro de nós, nós não podemos esquecer que o inferno também está. E a voz que nós vamos ouvir é a voz que vai definir a nossa trajetória. Lá no Pai Nosso, Jesus fala: livrai-vos, né? Não deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, que é exatamente a tentação leva a uma ação, e essa ação geralmente é maléfica. Ok? Próximo. Pessoal, presta bem atenção nesse slide aqui. Esse slide é de Ubaldi e ele é muito bacana. Olha, se observarmos as características das várias formas de vida em relação à altitude dos diversos tipos biológicos na escada evolutiva, veremos que nosso mundo pertence mais aos planos infernais que aos paradisíacos. Ou seja, nós somos ainda o inferno terrestre. Como diz Emmanuel, existe mundos celestes, mundos escolas, mundos universidades, existe mundos prisões. Nós estamos num dele, né? Ou seja, nos mundos infernais. Você vê que o mal predomina no nosso mundo. E o Ubaldi continua: poderá haver no além, em outros ambientes, infernos ainda piores. E a doutrina espírita mostra isso, né? As regiões de trevas, as regiões umbralinas, que são infernos piores que o da Terra. Mas o terrestre é suficiente para as nossas forças. Aqueles que merecem um pior, não tenham pressa, eles o acharão. Essa é muito boa, né? Quer dizer, se a pessoa procura um inferno maior, não tem pressa não, que vai achar. Por quê? Porque é atração magnética. O processo é de atração magnética. A mente que você emite, os desejos que você emite, formam uma corrente que vai e volta, aquilo que nós já mostramos, né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que você acha o grupo de sua origem, o grupo dos seus desejos, o grupo dos seus interesses. Ok?
Então quem quiser um inferno pior do que existe, tem, né? Próximo. A estrutura do sistema implica a cessação da dor, à medida que caminhamos para a ordem. Reconstruamos então a ordem, destruindo e teremos eliminado a dor, eliminando-lhe a causa. Todos nós queremos sair da dor, mas nós queremos sair da dor pela astúcia, nós queremos sair da dor pela força. E o Bode fala uma frase interessantíssima, que aqui também está repetida, que é o seguinte: se você quer se livrar da dor, evolua. A dor é uma resposta do ambiente às nossas ações. Coloca a caneta, por favor. Pessoal, vou desenhar tracejado para que a gente possa entender. Então aqui está o sistema infinito de Deus. Nós estamos mergulhados nesse sistema. Não saímos dele. Nós estamos contidos em Deus. Então, quando nós fazemos um movimento, nós fazemos um movimento dentro desse processo. Movimento de ida da trajetória, seja mental, emocional, ato, e o movimento de volta. É inevitável. Por isso que dentro dos conceitos populares tem quem semeia, colhe. Está corretíssimo esse ditado popular, que você vai colher por causa da curvatura do tempo e espaço e da consciência. Mas ao mesmo tempo, aqui está a lei. Então você pode ter o sentido da lei e pode ser o antissentido da lei. Quando você faz o movimento do antissentido da lei, vai aparecer na sua vida a dor. E como no mundo predomina o mal, a primeira vitória vai ser do mal. Dá para entender isso? Então, toda vez que você agir para o mal, você vai ter uma vitória imediata. Por quê? Porque o ambiente é malévolo. E só depois que existe a reação da lei. É por essa razão que o mal que a pessoa gera, ela muitas vezes consegue aquilo que ela tem interesse, devido a um ambiente propício. Mas essa vitória é de superfície. Logo depois, isso retorna sobre o ser. E se o ser já esgotou esse fator, como diz o Bode, se ele já bateu na parede da lei, se ele faz o mal, a resposta vem imediata. Tem pessoa que fala assim: eu não posso fazer nada errado, na hora que eu fiz, acaba a vida me acertando. É exatamente isso. Por quê? Porque nós fazemos uma trajetória da seguinte maneira, ó. Nós andamos aqui e vamos numa trajetória, até que a gente bate no muro da lei. Quando a gente bate no muro da lei, a gente volta na própria trajetória que a gente fez. Aqui eu roubei, aqui eu sou roubado, certo? Então você volta na mesma trajetória. Se você está aqui nesse caminho, aplicando astúcia, a vida vai te dar sucesso, porque você tem um prazo ainda em relação à lei, uma oportunidade. E a vida vai desenvolver a inteligência tua através dos teus interesses menores. Então, na verdade, que a gente fala assim, o ladrão era inteligente. Exatamente, porque mesmo no mal você está desenvolvendo a inteligência. Ok? Mas na hora que você volta, você recebe de retorno a correção da lei. Essa correção a gente entende como dor. Ora, se eu não preciso bater na lei e eu sigo um caminho de retidão, quanto mais eu for nesse caminho, mais força eu vou ter e mais crescimento eu terei. É por isso que o Bode fala: o primeiro caminho é da força, o segundo caminho é da astúcia, o terceiro caminho é da retidão. É esse que o homem bom, o homem santo, pega na sequência do seu processo de desenvolvimento. Certinho? Voltemos ao slide. A evolução consiste exatamente em dispor mais harmonicamente as forças que somos e as que manejamos, isto é, da desordem para passar
da desordem passar para a ordem, relativamente mais completa. Então nós vamos evoluindo da desordem para ordem. Aquela frase que a gente também aprende na Bíblia, né? No princípio era o caos, certo? Mas o caos está dentro de um oceano de ordem. Por isso que quando a gente estuda hoje em dia os fractais, a gente estuda determinados conceitos do caos, a gente vê que tem uma ordem subjacente. Porque na verdade nós não caímos ao léu, certo? Não, nós caímos dentro de um campo de ordem. Eu falo assim, para a gente poder entender assim, na linguagem mais simplista, é como se fosse um João bobo. Você bate nele, ele movimenta, mas ele volta para a posição. Então é assim que é a lei. Você pode fazer qualquer movimento, mas o movimento que você fizer é igualzinho João bobo. Ele vai fazer o movimento e vai voltar para a posição ordenada. Fazer o movimento e voltar para a posição ordenada. Esse movimento que você fez e essa volta, o princípio dela é dor. Por isso que nós precisamos ter conhecimento da lei, porque caso contrário a gente não constrói a visão interior que nós precisamos em relação à vida. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal da TV, se tiver algum problema, manda perguntas para a gente poder conversar sobre. Relação entre dor e felicidade significa relação entre dissonância e harmonia. O inferno é estado caótico de revolta, desordem satânica. O paraíso é estado orgânico de paz, ordem divina. Pessoal, olha aqui, tem um negócio muito bacana. Quer ver? Vamos lá, vou colocar o quadro aqui. Todos nós queremos a felicidade, não é? E você fala assim, você quer tudo. Você quer um marido bonito, você quer ter dinheiro, você quer ter um bom emprego, você quer tudo. Filhos legais e tudo mais, um monte de coisa que você quer bacana. E você constrói um mundo de imaginação, de sonhos, a partir da sua visão de vida. E isso aqui você chama de felicidade. Mas pessoal, olha assim, uma coisa que eu gostaria muito que a gente aprendesse. Qual é a felicidade possível que eu posso alcançar? Porque a felicidade não é ao acaso. A felicidade não é um processo que chega na sua vida assim por um toque de mágica. Se você não tiver o estado que origina o campo propício da felicidade, você não vai recebê-lo. Não tem como. Então, quando você sonhar com os diferentes sonhos, faça um estudo de você. Vem cá, me estudando interiormente, eu consigo alcançar essa felicidade, ou esse conjunto de felicidade que eu estou me propondo? É daí porque que a gente tem de se conhecer. Porque se o seu campo é desarmônico, como é que a felicidade vai chegar em você? Vai chegar a felicidade relativa, que seu campo de desordem permite. É por isso que as pessoas atingem tudo que quer e daqui a pouco está infeliz muito mais do que antes. Por quê? Porque o processo estava baseado na desarmonia. E a desarmonia gera desarmonia, não tem como. Então, todo plano que você fizer de felicidade, estude ele, olhe os seus potenciais, olhe as suas inclinações, fala assim, Maurício, mas eu não sei o que eu fiz na vida passada. Não precisa, é só você estudar o sentimento. Se você estudar o sentimento e os pensamentos que estão na tua mente, você sabe exatamente o que você fez em vida passada. Porque a trajetória é dada, não é daquilo que nós acabamos de estudar, pela visão interior. Olha, a visão interior é construída através das encarnações. Então, se você dentro da alma lá tem uma vaidade brutal, não tem a menor dúvida que você construiu várias personalidades vaidosas no passado. Se você tem um enganador dentro de você, é porque esse enganador teve origem em encarnações que você foi um enganador de pessoas. Tudo que você quiser saber o que você foi no passado é só estudar a emoção do presente. Porque elas têm raízes. Eu falo assim, que é igual a árvore. Ela tem raízes. Ela é assim, Ela tem uma série de raízes. Se você estudou aqui em cima, aqui embaixo, ela é imensa. Então hoje em dia aqui você é um sedutor, tá bom? Aqui embaixo tem um vaidoso extremo.
Ah, eu sou uma pessoa muito segura com dinheiro. Você é um pão duro aqui, né? Aqui embaixo está um Tipatinhas. Tá claro? É só você estudar. E estudando você vai ver qual a felicidade possível. Aquilo que for além vai ter de vir pelo esforço próprio dentro do campo da graça, dentro do tempo. Então eu posso construir uma felicidade futura nas próximas encarnações, nos próximos períodos, desde que eu faça esse trabalho a partir de hoje. Entendido? Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, e falar assim, poxa, hoje a minha vida é assim. Eu quero ter uma vida assim, 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 assim. Eu vou construir. Isso aqui talvez eu consiga agora, mas isso aqui eu vou construir em vidas futuras. Deu para entender? Tá claro isso? Pessoal de Brasília, pessoal de Goiânia, pessoal da TV, tudo bem? Muito bem. Rodrigão, tem alguma pergunta? Temos sim, Maurício. Ok. A Valéria de Campinas mandou um abraço para você, para todos nós, e fala: que alegria revê-los. Li uma passagem de Paulo aos Coríntios que nos remeteu aos conteúdos do curso. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Bom estudo a todos nós, um forte abraço. Bacana isso, né? E Sim. a Elaine Bezerra. Oi, Elaine. Como você explica o que Jesus disse, vós sois luzes diante da evolução? Nós somos luz latente. Elaine, eu ainda vou querer dar uma aula para mostrar que tudo na vida é luz. Eu sonho em dar essa aula para a gente poder entender. Se você pega o Evangelho de João, ele vai falar assim: Deus é luz, certo? Se você pega o Evangelho, a Epístola de João, né? Falei Evangelho, é Epístola de João. Deus é luz. Se você pegar o Evangelho de João, vai estar falando assim: e ele era a luz dos homens, certo? A luz, a vida era a luz dos homens. Então, vida como luz. Se você pegar a expressão de Jesus, quando ele fala sobre o nosso pensamento, ele fala assim: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Pensamento é luz, né? Então, pensamento é luz. É uma força eletromagnética, tanto é verdade que André Luiz fala que ela é composta de fótons mentais. Certinho? E se nós pegarmos os mecanismos corporais nossos, tem muita correlação com a luz. E se nós pegarmos determinada definição da ciência, matéria é luz congelada. Então todo o processo é a luz, ó. Tem um cientista português chamado João Manguejo, que ele fala o seguinte: provavelmente antes do nosso universo, a luz tinha diferentes velocidades. E o nosso universo é a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a menor velocidade dessa luz. Então eu penso assim, ó. Você imaginou que a luz divina, né, contrai na luz da vida, que contrai na luz do pensamento, que contrai na configuração da matéria sutil, que contrai na matéria. E aí eu falo aqui, o nosso mundo, ele tem como correlação a velocidade da luz ao quadrado. Aí eu fico pensando que a queda nada mais é do que o deslocamento do raio da luz. E aí já tem alguns cientistas que começam a mostrar que não tem deslocamento, a luz é um contínuo. Eu gosto muito desse processo. Então, a luz diáfana, a luz divina, e ao contrair ficaria luz elevada a n, C elevado a n. E nós teríamos o universo de C elevado a n a C elevado ao quadrado, que seria o nosso universo.
E a luz nada mais é do que a diferenciação de todo esse processo. Nesse processo nós teríamos um movimento, e a luz seria o resumo de tudo isso. Então nós vamos dar uma aula ainda sobre isso, para que a gente possa estudar isso com detalhe, que é muito bacana, porque a gente conseguiria fazer um resumo global. Luz e movimento, contração e expansão. É assim a gente resolveria as equações do universo, né? Bastaria a gente fazer aqui o nosso quadrado, né? A nossa cruz. Nós poderíamos dizer o seguinte, ó, a vida é luz e movimento em estado de contração e expansão. Aí a gente faria um resumo de todo esse processo. E o universo seria exatamente, a queda seria isso, ó, uma luz maior, maior velocidade, que vai diminuindo a sua velocidade, que vai diminuindo a sua velocidade, que vai diminuindo a sua velocidade, até chegar no nosso universo, onde ela é C, e os fenômenos da energia é C elevado ao quadrado. Entendido? Então essa é a luz. Tudo bem? Um beijo aí. Alguma outra pergunta? Sim. Eu não falei do Paulo lá, tão bonito. Eu vou falar, logo eu vou falar isso aqui para mostrar quantos impulsos chegam no nosso inconsciente e que a gente drena muito pouco para o consciente. Vai ser um dos assuntos da nossa aula. Aí quando a gente estudar isso aí, nós vamos voltar nessa passagem de Paulo que ela falou. Antes da pergunta, a Roseli de Uberaba, o Luiz Carlos de Aparecida de Goiânia, a Valéria de Goiânia e a Eliane Nagano de São Paulo mandam um abraço para toda a equipe. Beijos. Né? E a pergunta propriamente dita é do Adail Botezini. O Adail. Conheci o Adail lá. Certo. Lá no Ele pede para divulgar o trabalho do Céu de Matão e pergunta: o mal gera o mal. Se a luz que há em ti são trevas, qual grande serão suas trevas? Como sair das trevas? Adail, o Estevo hoje mesmo falou comigo por telefone que ele está montando e levantando todos os grupos que estudam balde, todos os grupos aí no Brasil, para colocar no nosso site, colocar na TV Vídeo, para a gente divulgar todos, certo? Então aquela frase que o Felipe falou lá no congresso, né? Se você quer ir para o céu, vai em Matão, que lá tem, né? Então vamos divulgar, sim, é um prazer imenso e nós queremos todo mundo. É o Balde Brasil, a garotada aí do podcast de Ubalde, que é um pessoal muito bacana, o Balde Pod, e a gente queria divulgar todo mundo. Queremos divulgar também o trabalho do Gilson lá em Belo Horizonte e colocar a TV Ibis à disposição, o nosso site à disposição para todas as iniciativas em torno do bem, da divulgação da verdade, possa estar franqueada para todo mundo. É só falar com o Estevam, mandar e-mail aí para a TV Ibis, que nós vamos divulgar todo mundo. Tudo que o mundo chegar para a gente e quiser, nós estamos em inteira disposição de divulgação. Sim? A Simone diz que se todas as vezes que você diz que vai fazer um curso sobre esse tema, a gente for assistir, nós vamos ter que acompanhar você em umas 2 encarnações para assistir todos os cursos que você quer dar. Não tenha dúvida. Eu vou dar curso aí até morrer. Aí quando eu morrer, eu arrumo um médium. Aí nós vamos falar assim, curso mediúnico, Maurício continua. Tá bom? Porque até eu pagar meus pecados, se eu não dar aula um atrás do outro, não vai ter jeito. Raimundo Nonato também manda um abraço para aqui. Não, senti falta de você. Você não foi no Pietro Balde, pelo menos não foi presencial, né? Porque virtual eu já fiquei sabendo que você ficou. Mas estamos com saudade. Faltou a Xelinha também, nós não vimos a Xelinha lá do Ceará. Oh, meu Deus, faltou a gente pede desculpa se não menciona um ou outro, mas assim, tá chegando e-mail toda hora. Repete a pergunta do Adail aí. Tá. Ele perguntou o seguinte, deixa eu achar aqui. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tuas trevas? Como sair das trevas? É isso que nós vamos estudar agora. O nosso estudo nesse semestre é exatamente isso. Sair das trevas. Como sair? Nós vamos levar isso muito a sério. Porque nós vamos penetrar nos nossos defeitos. Não vai ser um estudo tão simplesinho assim, facinho. Porque vai doer na gente, né? Vai doer. Eu sei porque é difícil a gente trabalhar com os defeitos e nós vamos falar dessa experiência que a gente vive, quer dizer, é dificílimo. Mas agora é hora da gente encarar os nossos defeitos de frente, não fugir, não sublimar, não nada. É
sou o que sou, aquilo que Paulo ensina também, que sou o que sou, e vamos enfrentar isso. E o curso todo vai ser voltado para isso. Se a gente não sair, Adail, pelo menos a gente vai para a madrugada, não vai ficar tão escuro. As trevas não serão tão densas. Vamos lá. Mais alguma coisa, não, Rodrigo? Podemos seguir? Podemos seguir. Muito bem. Próximo. Olha que bacana que essa passagem aqui de Krishnamurti. A ordem é necessária em nossa atividade diária. Ordem em nossa ação e ordem em nossa relação uns com os outros. Temos que entender que a própria qualidade da ordem é totalmente diferente da disciplina. Gente, isso é fantástico. O Baldi fala que a gente tem que colocar a nossa vida tudo em ordem. E a gente acha que ordem é disciplina, é perfeccionismo, é arrumar todas as coisas. Certo? É colocar tudo num lugarzinho certinho, brigar com o marido quando ele bagunça. Não é isso. Tá claro? Isso não é ordem, isso é disciplina. E a disciplina não é ordem, porque a disciplina é imposta. Eu queria que vocês entendessem isso aqui da maneira que eu estou querendo transmitir. Presta atenção aqui, ó. Coloca aqui a nossa caneta. Pessoal, nós estamos no oceano de ordem. Quando houve a queda, o tecido da queda foi a ordem, que é Deus imanente. Então a queda não aconteceu ao acaso, ela aconteceu no tecido de ordem. Gente, então vamos pensar assim, ó. Milhões, trilhões, quadrilhões de bolinhas. Porque a gente só pensa na queda espacial, né? Ela não teve nada de espacial, mas fazer o quê? Não tem outra imagem. Então vou jogar um monte de bolinha ao léu, mas ela cai num campo de ordem, entendeu? No momento que essas bolinhas são lançadas, o próprio campo de ordem organiza elas. Deu para entender isso? Não tem como. E organiza não só o processo de descida, como o processo de subida. Ou seja, a contração e o processo de expansão vai ser coordenado por esse campo de ordem. Se ele é coordenado por esse campo de ordem, você não precisa criar uma disciplina imposta. Basta você absorver e deixar com que a ordem se manifeste. Ah, Maurício, então quer dizer que disciplina não tem valor? Não, é o primeiro degrau. Não faça desse degrau um contínuo. Você é muito indisciplinado. Eu, por exemplo, sou indisciplinado pra caramba. Então pega aqui, ó. Você vai lá e coloca a disciplina. Muitas vezes uma disciplina imposta. Uma disciplina que você coloca em você para ver se você muda aquela trajetória. É muito útil. Você vem aqui e cresce essa disciplina, mas não coloca essa disciplina na sequência, porque ela vai ser um processo imposto, não vai ser crescimento espiritual. Aqui, ó, você tem de trocar a disciplina pela ordem. E é aquilo que o Baldi fala, colocar toda a vida na ordem. E essa ordem é uma manifestação e não um conteúdo disciplinar que você cultiva. Deu para entender isso? Deu? Muito bem. Voltemos aqui. Próximo slide. Olha aqui que o Krishnamurti continua falando. A ordem se alcança diretamente, aprendendo a respeito de nós mesmos, não de acordo com algum filósofo ou algum psicólogo. Descobrimos a ordem por nós mesmos, quando estamos livres de todo sentido de compulsão, de todo sentido de esforço determinado para obter ordem de acordo com um caminho em particular. Essa ordem nasce muito naturalmente. E ela nasce como? Aprendendo a respeito de nós mesmos. Então, se eu quero ordem, eu tenho de descer dentro de mim. Porque eu vou encontrar os elementos todos de dissonância. Na hora que eu encontro esses elementos de dissonância, eu dou um espaço para que a ordem
comece a se manifestar. Então, aquilo que nós já falamos aqui algumas vezes nas nossas aulas, vamos lá. Lembra que nós já falamos isso aqui, ó? Nós colocamos aqui o mal e colocamos aqui o bem. Então, eu chamo esse bem aqui de valor. E esse aqui eu chamo de valor negativo. Por que eu chamo de valor negativo? Porque mesmo no mal você desenvolve potencialidades. Depois você vai ter de inverter. Na hora que você inverter, você vai sofrer. Para a gente entender isso, eu costumo brincar no sentido de dar uma imagem. Vamos colocar que aqui está o oceano divino. E vamos colocar que o oceano divino tem um fluxo muito forte, uma correnteza forte. Você nada contra esse oceano. Você está nadando para cá, ó. Mas se a correnteza é forte, mesmo nadando, a correnteza não vai te levando? Hein? Hein, pessoal? Eu estou nadando, tá claro? Mas a correnteza é forte. Eu estou nadando, gastando energia, mas a correnteza está me levando, ó. Ok? Assim é a evolução. Mesmo praticando o mal, é tão perfeito o processo da ordem, que mesmo praticando o mal, eu estou desenvolvendo potencialidades. Ó, estou me cansando, porque eu estou indo contra a ordem. Agora, quando eu fizer esse movimento aqui e ganhar o impulso da correnteza divina, para fazer esse movimento aqui, ó, esse movimento eu chamo de dor, que é a mudança do ser girando em torno do seu próprio eixo, a fim de que ele nade e com o nado ganhe a força divina. Isso aqui eu vou chamar de dor. Agora, o que a gente tem de entender? Que a virtude divina é uma manifestação, como se nós fôssemos um espelho. Não é valor. Valor você pode conquistar com uma certa disciplina, valor você pode conquistar com esforço, mas ele é sempre o processo dual do outro lado. Agora, virtude é a manifestação divina. Isso é virtude. Não tem o contrário. É aquilo que nós já falamos aqui acho que 8.000 vezes. O amor não é o contrário do ódio. O amor não tem contrário. Porque para você entender, lógico que muitas vezes a gente fala isso, amor e ódio, muitas vezes a gente fala dessa forma, para poder entender, a nossa linguagem é muito limitada. Mas o amor não tem contrário, porque o amor é divino. Não tem como ter contrário. E virtude é manifestação. É aquela frase que Jesus fala tão bem, de mim saíram virtudes, quando a mulher toca ele. Ou seja, eu sou um canal por onde a virtude divina se manifesta. De mim saíram virtudes. Ok? E o resto é dualidade. Por isso que se você desenvolve a disciplina nesse polo para combater aqui, o seu próximo passo é criar campo para que esse ponto aqui de cima se manifeste. Ok? Pessoal da nossa TV, meus amiguinhos, Brasília, Goiânia, foi bem aí? Deu para entender isso? Deu ou não deu? Beleza. Rodrigão, você quer falar alguma coisa? A Eliane Nagano de São Paulo pergunta: como mudar a rotina dos pensamentos repetitivos e viver algo novo? Vou te ensinar aqui a experiência que eu vivo, tá bom? Ela é curta, mas serve para alguma coisa. Lembra, quando vier um pensamento repetitivo, você questiona esse pensamento. Vamos supor que eu tenho um pensamento, vamos aqui fazer uma coisa grave. Vamos supor que veio um pensamento na minha vida de matar alguém.
certo? Eu vou perguntar para ele, matar por quê? Porque essa pessoa te ofendeu assim, te humilhou. E por que ele merece morrer? Por causa disso, disso, disso. Se eu fosse matar, eu mataria como? Dava um tiro nele. Dá um tiro nele por quê? E começa a questionar o pensamento sem medo, como se você estivesse doutrinando um espírito. Como esse ser fosse um ser à parte de você. Questiona ele ao máximo. Faça o questionamento ao máximo desse pensamento. O máximo que você puder fazer desse pensamento. Depois que você questionou esse pensamento ao máximo, se você puder ter um caderno que você escreva isso, você dá a resposta a esse pensamento. Olha, eu não vou matar ninguém, eu estou longe da morte, essa não é a minha opção, eu não vou fazer isso, eu não consigo ainda perdoá-lo, mas eu não vou fazer isso. Está claro? Feito isso na primeira instância, você então tem uma parte do problema revelado e uma parte do processo que você disse que não vai fazer. Aí você vai perguntar para você, de onde veio esse pensamento? De onde? Quantas vezes eu já pensei em matar alguém? Eu lembro quando eu era rapaz, meu vizinho lá assim fez isso, eu tive essa vontade. Então, quantas vezes eu pensei esse pensamento? E quantas vezes ele se manifestou? Deu para entender isso? Olha, manifestou quando eu era rapaz, manifestou para mim quando eu era menino. Aí, o primeiro pensamento que eu lembro desse teor foi quando eu tinha lá uns 6 anos de idade. É a primeira vez que eu vi que eu pensei esse pensamento. Então você vai ver que ele vem se desenvolvendo. Aí você define um padrão. Ou seja, toda vez que alguém me ofende, eu fico com raiva e a partir da minha raiva eu sigo até matar a pessoa mentalmente. Então, na verdade, o que está por trás de todo o processo de matar a pessoa não é o pensamento de matar, é a raiva. Pronto, aí eu vou estudar sobre raiva. Vou ler livros sobre raiva. Certo? Até eu ter raiva de tanto ler. Ok? E os livros que eu vou ler, eu vou pesquisar aquilo que o autor fala sobre a raiva em mim. Saber como é que ela nasceu, saber o campo familiar, como é que é a raiva. Gozado, na minha família tem um monte de gente raivosa. Meu pai era raivoso, meu tio era raivoso. Opa, eu pertenço a um campo raivoso. Aí eu vou questionar a raiva. E vou saber de mim como é que a raiva foi. Quais são os passos que a raiva já percorreu da minha mente. Quais são os passos que ela veio dentro de mim. Ok? E depois eu vou estudar qual é o contrário da raiva. E aí eu vou fazer uns exercícios de contrário. Na hora que a raiva vir em mim, eu vou olhar para ela naquele momento que ela vem. E vou fazer um pequeno movimento contrário do padrão que eu construí. Então, estou morrendo de raiva de você. Mas eu falo assim, pois não, meu amorzinho, continue falando que eu não vou fazer nada. Ou seja, você vai segurar aquela raiva, para você ver como é que ela é, qual o tamanho, qual a expressão dela, como é que você fica depois, como é que você está aqui agora analisando a raiva, e tem que ser na hora que a raiva vem. Feito isso, olha o tempo que nós já passamos. Você, então, toda vez que o pensamento se repetir, você não pensa igual você sempre pensava. Você fala, sobre esse problema eu vou ter um olhar novo. Ou seja, daí em diante, não deixa o pensamento se repetir sem que você descubra algo novo nele. Ele vem, você fala, não, essas questões eu já respondi, agora eu quero o novo. O que tem nesse pensamento ainda, além da raiva que eu não descobri? Faça isso. Aí você vai ver um oceano que abre. Oceano não, um pântano. Você abre um pântano. Se for negativo, você abre um pântano. Beleza? Mais alguma coisa? Por enquanto, nem uma pergunta. Beleza. Próximo aqui para a gente terminar, para a gente tomar um cafezinho. Então você vendo, volta ali. A ordem se alcança diretamente aprendendo a respeito de nós mesmos.
Esse pequeno exercício que eu mostrei aqui é como a gente aprende sobre nós mesmos. Até que de tanto estudar, em determinado momento você faz um estudo também superior, porque você vai estudar o contrário da raiva, que é o valor, aí você cria um campo e daqui a pouco algo se manifesta. Esse algo parte dessa ordem. Faça que você vai ver. Certinho? Próximo. Não eliminamos a dor por meio de sistemas exteriores, sobrepostos, coatores, distributivos, mas apenas através da compreensão e prática da lei. O homem se irrita contra os efeitos, mas continua a semear as causas. Torna-se inútil querer suprimir as últimas consequências sensíveis. Elas ressurgirão sempre, enquanto não suprimirmos os precedentes de que derivam, não lhes determinando a formação e assimilando-lhes os impulsos resultantes. Enquanto agimos só externa e mecanicamente com o emprego da força ou da astúcia, perderemos tempo. Exatamente aquilo que nós falamos, né? Ali anteriormente. Quer dizer, você vai ter, se você for fazer o plano de felicidade, não adianta você querer enganar a vida com astúcia ou com força. Você vai perder seu tempo. Ou seja, você tem de estudar o estado que você está e qual a possibilidade da felicidade possível. Ou seja, qual a possibilidade de ser feliz dentro da felicidade possível. Se você fizer isso, calculando dessa forma, você então vai definir a condição que você tem e preparar os seus passos para você atingir essa felicidade. Caso contrário, não é possível. E não vai ser mudando, você tem de compreender e praticar a lei. Então, da mesma maneira que a gente está fazendo aqui com os defeitos, como nós falamos há pouco para a Eliana, é a mesma coisa que nós temos que fazer aqui agora com a compreensão da lei. São os dois polos. E mais tarde a gente fala sobre isso. Pessoal, vamos tomar água, vamos tomar um lanchinho. Hoje aqui nós estamos inaugurando e não vai ter lanche. Mas paciência, pelo menos vamos tomar uma aguinha e a gente volta para finalizar. Até lá. Voltando, pessoal aí do café, voltando. Nós aqui fomos o pessoal da água hoje. A água estava fluidificada, lógico, mas pelo menos deu assim aquela força para a gente continuar. E o pessoal de Brasília, pessoal, mostrando os lanches dele lá aqui pra gente, a gente morrendo de fome aqui, você acredita? Quer dizer, não adianta nada, ninguém evangeliza, você vê que é difícil. Vamos lá. Próximo slide. Ô, Rodrigo, tem alguma coisa aí pra gente conversar? Vamos lá. Sim. A Elaine Bezerra diz: ter um olhar novo sobre aquilo que você repete há milênios, eis a questão. Compreender e praticar a lei é o caminho. Nós sabemos hoje de tudo isso, mas não fazemos. Segundo Jorge Damas, nossas mãos têm um sentido, à direita da ação e à esquerda do conhecimento. A pergunta: só teremos a resposta e a aprendizagem real quando aliarmos essas duas mãos? Não só, mas quando a gente sair da inércia. Coloca aqui. Elaine, eu sou da opinião que a gente usa muitas dessas conversas para justificar a nossa inércia, certo? Por isso que a gente fala dessa forma. A gente sabe e não faz. Então a gente não sabe. Porque Jesus foi claro: conhecereis a verdade vos fará livre. Ou seja, se eu sei, você pode estar informado. Então essa questão que a Elaine levanta é muito importante. Você está informado, mas você não tem a vontade de fazer o processo. Todo o processo está na vontade. Então você é informado, mas não sabe. Você só sabe quando faz. Não tem como. Aí essa ensina aí que ela trouxe e recordou do Congresso Petro Baldi que o Jorginho falou. Você só sabe quando você faz. Se você fica na teoria, se você fica na fuga, se você fica na sublimação, se você fica na justificativa, se você fica no desculpismo, você foi informado, mas você não sabe. Eu costumo dizer o seguinte, que o saber é um caminho entre o cérebro, o coração e a mão. Ou seja, veio do cérebro, passou no coração e foi para a mão, você sabe. Agora, caso contrário, você foi informado. Ok?
Ok? Mais alguma coisa? Sem perguntas. Beleza. Slide aqui para nós, para a gente terminar. Vamos lá? Próximo slide. A dor, devido à natureza equilibrada do sistema, é força que, manifestando-se, se consome, se esgota e se transforma em força contrária. Olha que legal. Se esgota e se transforma em força contrária. Então a dor é o processo que vem da alma. A dor é o processo que vem no ser. Mas se ele sabe absorver essa dor, ele pode fazer o quê? Consumir, esgotar e transformar em ação contrária. Constitui-se ao mesmo tempo estimulante de atividade, que adestradora e instrutora, em adestradora e instrutora, isto é, em criadora de qualidade, que lentamente melhora, se fortifica e enriquece. Enfim, é grande harmonizadora, que leva o ser rebelde e caótico a funcionar organicamente de acordo com o pensamento e a vontade de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó, criadora de qualidade. Você começa no valor, você começa no esforço, mas daqui a pouco você cria um campo de qualidade. A qualidade manifesta a virtude. Agora, se a gente não aceita a nossa dor, é uma disputa inútil. Porque a dor é o resultado do que você fez. Coloca aqui a caneta para a gente. Então vamos supor aqui, ó. Aqui estamos nós, ó. Vou chamar isso aqui de presente. Aqui estão as várias personalidades do futuro, do passado, ó. Então aqui eu vou chamar aqui de Maurício, e esse aqui eu vou colocar aqui, ó. Personagem Maurício 1, poxa, não está dando. Maurício 2, Maurício 3, Maurício 4, Maurício 5, tudo bem? Elas estão aí. Então eu aqui, ó, lancei uma trajetória. Vamos supor que foi de grande potência. Parte dela veio aqui para o futuro, ó. E parte dela aconteceu aqui nessa vida. Certo? Mas eu lancei dessa vida aqui também um conteúdo. Que parte dele vai ficar lá no futuro e parte dele vai atuar aqui e parte atuou aqui, por exemplo. Entendeu que você tem um feixe de forças que você já lançou? E conforme a força dela, você lançou aqui e ela vai esgotar aqui. E você lançou aqui e ela vai esgotar aqui também. Você entendeu quando você tem várias provações assim difíceis? Você fala, meu Deus, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra. Por quê? Porque vai depender da trajetória. Você lançou aqui, ela esgotou aqui. Lançou aqui, esgotou aqui. Lançou aqui, esgotou aqui. Você entendeu? É um feixe de forças que você lançou no futuro. Igual essa luz aqui, ó. Eu lancei o feixe de força. Ela veio aqui, ó, nesse trabalho. Por isso que muitas vezes você reencarna com vários problemas. Porque aquela trajetória vai amadurecer naquele ponto do futuro. Ok? Agora vamos supor, por exemplo, você está aqui e lançou uma trajetória feliz. Tá claro? Você está aqui e lançou uma trajetória feliz. Quando você chega aqui, ó, você colhe ela. Você fala, nossa, eu tenho uma sorte. Na minha vida tudo se resolve. Mas muitas vezes você semeou essa trajetória. Vamos voltar naquela questão da luz que nós falamos lá há pouco, pela pergunta da Elaine, e vamos colocar a luz, por exemplo. Ó, eu estou arremessando luz. Igual acontece que hoje a gente vê uma estrela que há tantos milhões de anos lançou uma luz. Agora que ela está chegando aqui na Terra. Da mesma forma. Vamos colocar a nossa mente, e eu estou falando aqui a mente, não estou falando só o cérebro, mas vamos colocar ele como se fosse uma estrela. Ele está emitindo luz, ó. A luz está chegando hoje. Eu já estou em outra forma, mas dentro do mesmo psiquismo. Ele foi expandindo ou contraindo,
mas no mesmo psiquismo. Então aquilo que foi lançado há 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, etc., igualzinho acontece com a luz, ela viajou e está esgotando o processo agora na presente vida. Então, se eu quero ter felicidade, eu não vou conseguir corrigir do que vem do passado, eu vou absorver o que vem do passado, esgotar. Volta aqui no slide. Volta no slide, por favor. Ó, eu vou receber. Volta no slide, por favor. Opa! Estivemos fora do ar por falta de energia elétrica nos nossos transmissores. Volta no slide anterior, que eu estava nele. Não, volta. Houve uma pane. Aí, por favor. Houve uma pane ali com ela, hein? Olha aqui, gente. Olha o que ele fala, ó. Consome, esgota e transforma. Então eu vou consumir, porque foi eu que emiti. Deixa o processo se esgotar na minha vida, porque ele vai se esgotar se eu souber conduzir e não criar mais algum problema. Porque tem gente que faz o quê? Vamos lá de novo. Tem gente que pega, por exemplo, eu tive um problema, né? Aí eu fragmento esse problema. E a partir da sua fragmentação, eu crio um monte de problema com ele. Essa fragmentação do problema vai aparecer nos seus sonhos com problema de cabelo. Cair cabelo, entrar cabelo na boca, muitas coisas nessas. Por exemplo, vou te dar uma ideia aqui que é fragmentar um problema. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou. Vamos supor, por exemplo, eu estou devendo. Aí eu vou lá e pego dinheiro com a agiota. Aí a dívida minha, que era grande, passou a ser gigantesca. E não precisa nem de agiota, não. Só ir no banco atualmente, que é pior do que qualquer agiota. Aí eu pego aquela dívida e multipliquei ela. Aí eu vou lá, fico irritado, discuto com a pessoa, pego meu carro, saio e bato o carro. Certo? Vem para casa, quando eu chego em casa, brigo com o esposo ou com o marido, fico sem companhia, inclusive, para discutir os problemas. Vou descer uma escada, cai, torço o pé. Aí você fala, meu Deus, mas a vida minha está um inferno. Estou devendo, bati o carro, briguei com o marido, virei o pé, estou hospitalizada. Entendido? O problema era um só. Você estava devendo. E você fragmentou ele. Essa fragmentação gera novas ondas, porque você não consumiu o impulso. Se você consumir esse impulso, olha, eu vou ter serenidade para saber o que eu vou fazer, e como eu vou resolver, e como é que eu vou sair disso. E qual vai ser o movimento que eu vou fazer para sair. Você então faria o movimento vagarosamente. Eu falo que é igualzinho uma sonda quando sai do planeta Terra. Ela vem, gira de novo, vai pegando impulso até que ela consegue vencer a força da gravidade. A mesma coisa a gente tem de fazer. A mesma trajetória. Aí você consumiu. Na hora que você consumiu aquele processo, a força se esgota. Se ela se esgota, a força continua em você, porque vai transformar em impulso contrário. Agora, você imagina então, na vida futura, você jogou para a vida futura uma série de trajetórias, olha aqui, vou pegar o espaço aqui, ó. Uma série de trajetórias para essa vida e essa vida aqui, de felicidade. Entendeu como é que você vai invertendo dor em felicidade? Mudando a trajetória, mudando o conteúdo que você emite. Se nós raciocinarmos como luz, fica fácil da gente poder entender. A fragmentação é você colocar um espelho e fazer reflexão, né? Que aí ela sai para várias direções. Muito bem. Alguma pergunta? Duas. Ótimo, vamos lá. Vamos encerrar com elas. A Cristine de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Sim. Dentro deste contexto, de que não temos como escapar da lei, como fica o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Por que não nascemos todos conscientes da lei? Não seria mais fácil se fosse mais claro para o espírito o que deve fazer? Olha o que diz o livro dos Espíritos. A consciência é o guardião da probidade, mas o homem a esqueceu, a relegou. Se você prestar atenção dentro de você, você vai ver que essa lei está dentro de você. É só prestar atenção. Ela está dentro de você. É essa lei que não te deixa sair. Você pode enganar todo mundo, mas não engana você. Você sabe.
Todo mundo pode ter uma imagem completamente alterada de você, mas você sabe quem você é. E a voz fala em você, não tem jeito, é exatamente isso. A lei está dentro de nós. Nós precisamos recordá-la, porque nós fizemos aqui, ó. A lei está aqui, ó, e a gente amontoou um monte de lixo nela. Colocamos um monte de venda. Por isso que o livro dos Espíritos fala que a gente vai tirando, o véu vai se levantando. Esse véu quem colocou fomos nós. 1000 desculpas. Mas está lá, ó, mas ela está aqui. É ela que grita dentro da tua alma. Ela que fala que você está errado. A lei não tem como, ela está na nossa consciência. Ela precisa ser recordada, porque nós amontoamos um monte de lixo que a gente não quer tirar. A gente quer o contrário, a gente quer inverter a lei. Você quer fazer isso aqui, inverter a lei. E se justificar que o problema não é seu, é projetado nos outros ou em Deus. Porque a projeção é um elemento fundamental da personalidade que foge. Ela projeta. Você pode olhar, a culpa sempre é do outro. É do marido, é da esposa, do namorado, ou é do chefe, ou é do trabalho, ou é da conjuntura social, e quando não tem mais nada para falar é de Deus. Não, mas nossa consciência sabe muito bem disso. Agora, livre-arbítrio, você tem antes de semear. É igual eu falo, antes de você dar um tiro, você tem livre-arbítrio. Depois que deu, você tem determinismo. Então, antes de nós agirmos, nós temos livre-arbítrio. Depois que a gente agiu, você lançou a trajetória. É igual jogar uma pedra. Eu posso jogar e não jogar, mas na hora que eu joguei, eu entro no processo de determinismo da trajetória que eu gerei. É por isso que eu vivo falando nos nossos cursos que determinismo nada mais é do que o livre-arbítrio usado. Não existe determinismo. O amor divino é absoluto. Então, consequentemente, a sua liberdade é absoluta. Você que foi se fechando. Determinismo é livre-arbítrio usado. Agora, na hora que você vai lançar a trajetória, é aí que você tem de ver. Mas depois de lançado, você está preso à trajetória que você lançou. Você pode segurar a bala no revólver até ele dentro dele, mas depois que você apertou o gatilho, a responsabilidade é sua. Ok? Sim. O Ivan Pazin, de São Paulo. Oi, Ivan. Parabeniza pelo início das aulas e pergunta: quais os indicativos para que consigamos focar em nosso maior defeito, claro que excluindo o egoísmo? Mas nós vamos falar sobre isso aqui, Ivan. Nós vamos começar aqui no egoísmo, que nem no egoísmo, vamos começar no poder. Depois nós vamos para o egoísmo, do egoísmo nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer o alvo dos nossos defeitos e vamos estudar como se dá a dinâmica de cada um deles, para que a gente entenda isso dentro de nós. Próximas aulas, nos próximos capítulos, não perca nesse mesmo canal. Ok? Mais alguma coisa, Rodrigo? Sem mais perguntas, Maurício. Pessoal, quero agradecer então, nós demos o início, para nós é uma alegria, né? Estar de volta, conseguimos aí mais uma aula, gostamos muito da participação de todos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens, desculpas que a gente não leu, porque muitas vezes chegam várias e não é possível ler todas. Se tiverem perguntas, pode mandar para nós, próxima aula a gente tenta respondê-las, e semana que vem então nós damos continuidade ao nosso bate-papo, continuando esse estudo aí do inferno interior, até a gente chegar no âmago dos nossos defeitos. Então, muito obrigado, boa noite, que Deus nos abençoe e que Deus possa nos abençoar sempre no nosso trabalho. Um abraço a todos, um beijo, até semana que vem. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org